para botar no portal depois. Só essa parte, né? Não vai ser, não. Senão a gente não dá tempo, não. A coordenação já está, bora adianta aí esse conteúdo, pelo amor de Deus, para terminar logo. Até porque a gente tem muito feriado aí nesse segundo semestre, né? E a gente precisa finalizar esses conteúdos. Show de bola, vamos embora. Está acabando o ano, né? Mas eu vou esperar vocês lá no segundo ano, para a gente ver as nossas plantinhas. Vamos embora. Vai ser massa demais. Ó. Meiose. A diferença da mitose para a meiose é que a meiose ela vai acontecer uma produção de células com a metade do número de cromossomos. Ou seja, se tem metade de cromossomos, eu preciso que essa divisão celular ocorra, deixa eu botar aqui a canetinha, ocorra sempre com uma célula que é diploide. Até porque a célula haploide não tem como reduzir mais, né? Ela já está reduzida. Então, no caso dos seres humanos, quando tem a formação dos gametas, por exemplo, uma célula germinativa, que é diploide, vai passar por todo o processo de meiose para começar a iniciar a formação de uma célula haploide, e essa célula haploide é que vai dar origem ao gameta masculino e feminino, no caso espermatozoide, e o feminino é o ovócito secundário. Beleza? Então, sempre vai começar com uma célula diploide. Essa célula diploide, ela vai produzir 4 células filhas. Aí você faz assim, meu Deus, como é que uma célula só vai se dividir em 4? Ela vai se dividir em 4, né? Tá lá a célula 2 e 2, vai formar 4? Não. Não é à toa que a meiose ela vai acontecer em 2 fases, 2 momentos, para produzir justamente essas 4 células. Primeiramente, essa célula diploide reduz, produzindo automaticamente aí 2 células haploides. Aqui, ó, eu tenho uma célula mãe, que a célula mãe, na verdade, é aquela que está iniciando o processo de divisão celular, né? Então, está começando com uma célula. Beleza, chamada célula mãe. As células que são produzidas são sempre chamadas de células filhas. Na verdade, depois não reduz, não, se mantém. Né? Não tem como se reduzir mais, né? Beleza? Aí o que acontece? Uma célula mãe passa por um processo de redução, e aí quando a célula mãe se divide para produzir 2, essas 2 produzidas já vão ser as 2 células haploides. Show de bola. Mas só que essas 2 células que são haploides, elas vão passar por um processo que é muito semelhante do que a gente viu na mitose. A mitose é uma divisão celular que ela é chamada de divisão equacional. Ou seja, o número de cromossomos continua o mesmo. Então, essa primeira fase aqui, a gente dá o nome de reducional, porque o número de cromossomos da primeira célula reduz. Uma célula com 46 cromossomos reduz logo para 23. Então, são 2 com 23 cromossomos, e isso contando com as nossas células, nem sempre é assim, até porque existe uma variação do número de cromossomos entre os seres vivos. Né? Cada ser vivo, cada espécie tem uma quantidade de cromossomos específica. Mas sempre vai começar com uma célula diploide, independente do ser vivo, lógico, contando aqueles indivíduos que passam para a produção de gametas, né? Células haploides são aquelas 22 cromossomos, isso no caso dos seres humanos, né? Isso a vocês, a gente está contando com a gente, para entender, para ficar melhor, mais fácil de entender. Beleza? Mas, por exemplo, se um ser vivo tiver, sei lá, 36 cromossomos, e essa célula for diploide, ele vai ter a metade, que no caso dá 18. Né? Então, é mais ou menos assim. Se vai 24, vai ser 12, e assim sucessivamente. Mas haploide é sempre a metade da célula que tem um número total de cromossomos. Aquela célula que tem um número total era chamada de diploide. Massa? Tudo bom, João? Então, a meiose, ela precisa começar com uma célula que é diploide. Então, a primeira fase, que é a chamada meiose 1, que é a chamada fase reducional, vai acontecer primeiramente a redução em 2 células que são haploides. O segundo momento é justamente uma multiplicação. Essas células haploides precisam produzir uma quantidade maior. Sempre, a quantidade de gametas produzidos tem que ser grande
principalmente o gameta masculino. Você faz por quê? Porque no momento da fecundação, esse gameta masculino precisa ser produzido em grande quantidade, já que muitos são perdidos ou morrem para acontecer o processo de fecundação. Então, a quantidade produzida tem que ser muito grande. Por isso que eu vou precisar de uma fase na meiose onde acontece essa multiplicação. Por isso que é chamada meiose 2, que é a nossa segunda fase da meiose, ela é semelhante à mitose. Por que é semelhante? Porque a célula que foi dividida e agora é chamada de célula-mãe, ó, tá vendo? Ó? Ela vai se dividir e vai produzir duas com a mesma quantidade de cromossomos. Então, se essas duas células aqui são haploides, quando ela se dividir, ela vai produzir também duas células que são haploides. Por isso que, no final das contas, a gente vai ter a produção de 4 células. Por isso que a característica principal da meiose é uma célula diploide produz 4 células haploides. A produção dessas 4 células haploides vai ter o mesmo material genético da célula-mãe, e essa produção ela vai acontecer em 2 fases. A chamada meiose 1, que é a chamada fase reducional, diploide para haploide, e a chamada meiose 2, que é a chamada fase equacional, semelhante à mitose, e a fase que estaciona o número de cromossomos, fica estável. Ou seja, a célula haploide dá origem a 2 células que são a célula haploide vai dar origem a 2 células que também são haploides. Por isso que no final produz 4. Passa? O que é que a gente vai entender hoje? A gente vai entender como é que essa meiose ela acontece. O que acontece na meiose 1, o que acontece na meiose 2. Existem diferenças? Existem. Inclusive, os vestibulares vão em cima dessa diferença. Passa? Como a mitose, o que a gente vai ver na meiose 2 é idêntico ao que acontece na mitose, beleza, as duas não são comparadas. Mas a meiose 1, ela é diferente da meiose 2, lógico, também é diferente da mitose, e aí é por isso que faz essas perguntas, esses questionamentos. Normalmente, quando cai questão sobre divisão celular, normalmente é perguntado sobre características das fases, ou perguntado sobre essas diferenças em mitose e meiose 1, que são diferentes, ou perguntando sobre uma coisinha que acontece na meiose 1 e que não acontece na mitose, e a gente vai ver a partir de agora. Beleza? Mas durante a aula, aí eu vou mostrar para vocês, ó, galera, cuidado com isso aqui é perguntado. Fala, João. Fala, João. Titana, né? Vamos chegar já lá. É na meiose 1, na verdade. A gente vai ver o que é. A gente sempre fala, a pergunta do João foi interessante, a gente sempre fala que a meiose, na verdade, ela é responsável pela formação dos gametas. Na verdade, não é só a formação dos gametas. Esses gametas precisam ter variabilidade genética. Porque senão, no final da aula eu dou as dicas. Vai cair. Pode ser que caia vitamina, estude tudo. Não vou dizer o que vai cair ou não vai cair, né? Ótimo, aula, estude tudo. No final da aula eu vou dizer o que é e o que vocês vão ter cuidado. Você sabe que vai cair lá, aí. Vamos embora. Na verdade, o que precisa ser, o principal intuito aí da meiose é a formação de gametas com variabilidades genéticas. Porque senão, imagine, né? Imagine um gameta sendo produzido. Se não tiver variabilidade genética na formação do gameta, o gameta seria produzido só com material genético ou do pai ou da mãe. Vou dar um exemplo. No meu caso, eu produzo espermatozoide, a minha esposa produz um ovócito, e aí a gente tem uma filha. Se não tivesse variabilidade genética para a formação aí da meiose, para a produção dos gametas, o que é que ia acontecer? Acontecer de meu espermatozoide ou ter material genético do meu pai ou ter material genético da família da minha mãe. Quando a gente fala mãe, pai, mãe, não é só pai e mãe, né? É toda a linhagem genética por trás desses dois.
Então, a variabilidade genética serve para justamente, quando os gametas serem produzidos, o gameta ele trazer linhagem genética dos dois grupos. A mesma coisa acontece com o ovócito do gameta feminino, né? Da minha esposa vai ter o material genético dos dois, e quando juntar, existe um mapa, existe uma junção genética das 4 partes. Por isso que existe a chamada árvore genealógica, que você vai pegando as famílias e começa a juntar. Mas sempre essa árvore ela vai aumentando, porque vai puxando as famílias de um e de outro, né? Vai puxando as gerações passadas. E aí você vai passando esse material, e encaixa naquele indivíduo que vai ser observado. Deu para entender o esquema? Então, o principal intuito, na verdade, da meiose, lógico, a finalidade, quando a gente vai estudar, a finalidade vai ser a produção de gametas. Mas esses gametas precisam passar por uma variabilidade genética, porque senão a espécie humana teria uma variabilidade genética muito baixa. Né? Os animais que fazem reprodução sexuada, e aí não teria variabilidade genética grande para que existisse uma diversificação de indivíduos daquela espécie. Deu para entender, galera? Então, preciso ter essa variabilidade, e isso a gente vai ver aqui quando a gente chegar no processo da meiose. Massa? Show de bola? É interessante, né? Ou seja, o principal intuito da meiose é a produção de células com a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Para fazer isso, 2 fases. Uma fase é chamada reducional, chamada de meiose 1, e uma fase é chamada de equacional, conhecida como meiose 2. Tranquilo? As fases são as mesmas. Na mitose, a gente viu que a mitose é formada pela prófase, metáfase, anáfase e telófase. Show. Vamos recapitular? Na primeira, que é a prófase, desculpa, o que é que acontece? Desaparecimento da carioteca, desaparecimento do nucleolo, a condensação da cromatina para formar o cromossomo, a duplicação do centríolo e a formação do fuso acromato. Lindo, na meiose, na prófase, tanto na meiose 1 quanto na 2, vai acontecer isso? Tem que acontecer. Essas 5 características são características típicas da prófase. Se acontece na mitose, vai acontecer também aqui na meiose. Mas, metáfase, os cromossomos estão na placa equatorial, lá na mitose. Na meiose, também. Anáfase, as cromátides, elas vão para lados opostos. Tem uma diferença aí na meiose 1, mas também vai para lados opostos, e a gente vai ver qual é essa diferença. Telófase é a divisão, citocilese, que acontece na mitose e na meiose também, independente se é meiose 1 ou 2, e aquilo que apareceu na prófase e desapareceu na prófase, retorna e desaparece na telófase. Então, a carioteca e o nucleolo que desapareceram na prófase, voltam na telófase, tá ligado? O cromossomo que condensou, descondensa na telófase, e aí o fuso acromático que aparece, desaparece na telófase, beleza? Então, as características, tanto lá na mitose quanto na meiose, elas são quase iguais. Existem poucas coisas que são diferentes. Isso a gente contando na meiose 1. Por quê? Porque na meiose 2, as características da mitose e da meiose 2 são idênticas. O que acontece lá na mitose, acontece também na meiose 2. Então, a gente sabendo a mitose, sabendo essas características, a gente vai também saber a meiose 2 porque são idênticas. Por isso que a gente vai dar mais atenção à meiose 1, porque elas são diferentes em alguns aspectos, e a ideia aqui nessa aula é mostrar justamente quais são essas características que diferenciam. Beleza? E por que existe essa diferença? Porque existem essas características a mais aí na meiose 1, que é para justamente fornecer a formação desse gameta com variabilidade genética diferente. Passa? E aí, elas vão receber, essas fases, vão receber números específicos por causa da denominação da fase. Então, por exemplo, a primeira fase, que é a fase reducional, é chamada de meiose 1. Então, ela vai receber, as fases vão receber a denominação prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, porque estão dentro da meiose 1. As fases da meiose 2, que é a fase equacional, elas vão receber o número também 2,
prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Deu para entender? Que é justamente para você ver essa diferença do que acontece na meiose 1 e o que acontece na meiose 2 para fazer esse tipo de comparação. Então, é por isso que elas vão receber nomes específicos, numerações específicas. Tá massa? Mas lembrem-se que no final da meiose 1, reduz, já tem a formação de células haploides. Na meiose 2, no final, a quantidade de células continua a mesma daquela quantidade que finalizou a meiose 1. É uma atrás da outra. Passa? Vamos embora? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai por etapas. A primeira coisa que a gente vai ver agora é o que acontece na meiose 1. Primeira coisa, primeira fase, lógico, é falar sobre a prófase 1. O que acontece na prófase 1? A gente já viu que acontece semelhanças lá na prófase da mitose. Beleza. Qual é a diferença? A primeira diferença é que a prófase 1 ela é dividida em 5 subfases. 5. Lindo, vou precisar saber dessas 5 subfases? Vai sim. Quais são elas? Leptóteno, zigóteno. Sabia que alguém ia falar isso. Zigóteno, aquíteno, diplóteno e diacinese. Por que eu marquei a diplóteno? Na verdade, dessas 5 subfases, tem 2 muito importantes, que é a paquíteno e principalmente a subfase que é chamada de diplóteno. A prova você tem que saber, pô. A prova, na verdade, é o que é cobrado nos vestibulares, pô. Não é só comigo, não, é com todos os professores. Quando o professor bota aquele assunto na prova, é porque ele sabe que vai cair nos principais vestibulares aí do Brasil. UPE, Enem e tal. Por isso que eu não sei porque o professor não cobrou isso, cobrou aquilo, porque ele sabe que aquilo é cobrado nos vestibulares. Pô. É assim que acontece. Tá massa? Já para aí vocês serem avaliados. Sendo avaliado na escola, o aluno ele vai conseguir tirar uma nota muito boa aí nos vestibulares. Assim que a gente faz. Pô. Tá ligado, galera? Ó, essas 2 subfases, que é chamada de paquíteno e diplóteno, elas são muito, muito importantes. Mas por quê? Porque nessas 2 fases ocorre uma coisa que não acontece lá na mitose. Nas outras, são mais tranquilas. Porque o que a gente vê lá na mitose, a gente também vê nessas outras 3 fases, que são que é o que vai proporcionar aquelas características da prófase. Que são o quê? Aí vem, ó, a condensação da cromatina, né? Isso basicamente na sequência de acontecimentos, né, lá da prófase. Não existe uma sequência, mas normalmente a cromatina começa a se condensar, aí o cromossomo começa a se formar. Isso a gente também viu lá na mitose, né, na prófase da mitose. Aí o que mais? A gente vai ver o desaparecimento da carioteca, ao mesmo momento acontece o desaparecimento do núcleo, a gente também viu lá na mitose. Aí depois vem a duplicação do centríolo, e aí automaticamente já começa a formação do fuso acromático. Essas 6 características a gente viu lá na mitose. Vai acontecer também aqui na meiose 1. E essas coisinhas aí, elas vão acontecer gradativamente nessas 5 subfases. Show de bola, beleza. Só que tem uma coisa que diferencia da mitose, a prófase, lógico, da mitose e da meiose 1, é que lá a gente vai ver que os cromossomos, eles estão assim, ó. O fuso acromático de um centríolo e o fuso acromático do outro centríolo, eles estão ligados a um cromossomo só. Só um. Aqui não. Por que não? Porque aqueles cromossomos que têm mesmo tamanho e forma, que são chamados de cromossomos homólogos, eles vão ficar lado a lado. Presta atenção, quando tem a junção do espermatozoide com o ovócito no processo de fecundação, vai dar a formação do embrião. No embrião, o que é que vai acontecer? Os cromossomos de mesmo tamanho e forma
provenientes, né, produzidos de origem do espermatozoide do ovócito, eles vão ficar lado a lado. Não é à toa que existe uma organização dos cromossomos que é chamado de cariótipo. Não é à toa que a gente tem 46 cromossomos e os nossos cromossomos eles são divididos em 23 pares. Você pode ver que são em pares. Por quê? Porque esse cromossomo que é de origem materna e esse aqui que é de origem paterna, eles têm mesmo tamanho e forma. Então, eles têm a tendência de ficar pareados, lado a lado. Isso vai acontecer para todos os pares, todos eles, com exceção do par sexual, que é o último par. Por quê? Porque nos homens, a gente vai ver essa diferença de tamanho dos cromossomos, tá ligado? Ou seja, os cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que têm mesmo tamanho e forma, então eles vão ficar pareados. Na mitose, isso não acontece, mas na meiose, isso precisa acontecer. Ou seja, fica um cromossomo de origem materna e o de origem paterna lado a lado. Eles têm tamanho e forma, então eles vão ficar lado a lado. Então fica a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, 5, 6, 7, até o par 23 para formar os 46 cromossomos. Vai entender? Então, quando acontece a meiose 1, uma das coisas principais que ocorre é os cromossomos ficarem pareados. E aí, o que ocorre? Quando os cromossomos ficarem pareados, lado a lado, eu não tenho como o centríolo do lado de cá ficar preso a esse, porque senão o fuso acromático teria que passar por cima. A mesma coisa com o centríolo desse lado de cá. O centríolo desse lado, ligado ao fuso acromático, não está ligado a esse cromossomo, porque também tem que passar por cima. E aí o que acontece? O centríolo do lado de cá, juntamente com o fuso acromático, está interligado a esse cromossomo. Tá o par aqui, ó, tá vendo? Um do lado do outro. Então, esse cromossomo aqui azul, ele está interligado a esse centríolo e ao fuso acromático desse lado. E esse cromossomo daqui está interligado ao centríolo e ao fuso acromático desse lado. Entender? Show de bola? Então, quando existe a duplicação do centríolo e a formação do fuso acromático, cada fuso acromático vai estar interligado a um cromossomo. Por isso que existe esse pareamento. Tá? Então, esse pareamento ele vai acontecer somente na meiose 1. Por isso que eu até deixei separadinho aqui. Ó. Essas 6 características ela vai acontecer também na prófase da mitose. Mas o pareamento dos cromossomos homólogos ele vai acontecer somente na meiose 1. Massa? Normalmente, ele acontece nessa subfase aqui, que é chamado de paquítino. Vou explicar de novo. Lá na mitose, os cromossomos, não sei se a Clara entendeu essa parte, mas eu vou voltar tudo, porque realmente é importante isso. Ó. Lá na mitose, um cromossomo só é ligado aos 2 centríolos, aos 2. Esse centríolo de cá está ligado a esse centrômero, e esse centríolo de cá está ligado a esse centrômero. Tá ligado? Não é à toa que quando a gente estudou a anáfase e a metáfase, o que a gente viu? Que na metáfase o cromossomo está na placa equatorial, e esse cromossomo está ligado a esse centríolo e a esse. É como se os centríolos, tanto de um lado quanto do outro, fizessem uma movimentação e o cromossomo ficasse no meio da célula. O que acontece na anáfase? Esse centríolo daqui encurta a fibra difusa cromática. Esse centríolo daqui encurta o fuso cromático. O que acontece com o cromossomo? O fuso encurta para o lado de cá, o fuso encurta para o lado de cá. Esse cromossomo está ligado aos 2 fusos, e aí o que acontece? Ó, vai, puxa. Uma cromátide, que é um bracinho do cromossomo, vem para o lado de cá, e um vem para o lado de cá. Por isso que existe uma separação das cromátides. Isso na mitose. Aqui na meiose, na primeira meiose, chamada meiose 1, isso não acontece. Por que não acontece? Porque, diferentemente da mitose, onde o cromossomo está ligado aos 2 centríolos e aos 2 fusos acromáticos, aqui cada cromossomo está interligado a um fuso acromático. Esse aqui está interligado ao
ao centríolo e ao fuso acromático desse lado, tá? E esse aqui está interligado a esse lado, entendeu? Isso é importante, mas para acontecer, eu preciso que os cromossomos de mesmo tamanho e forma, de origens diferentes, materna e paterna, eles fiquem lado a lado. Esses cromossomos são chamados de cromossomos homólogos. Homo quer dizer iguais. Então, eles têm, ó, mesmo tamanho e forma, né? Ó. Então, eles ficam lado a lado. Isso vocês vão ver em genética no próximo ano. Mas eles têm o mesmo tamanho. Tá ligado? Então, eles vão ficar, ó, lado a lado. Isso aqui é um pareamento dos cromossomos. Só que esse cromossomo aqui está interligado a esse centríolo, a esse fuso, e esse aqui está interligado a esse centríolo, a esse fuso. Deu para entender? Então, a primeira coisa, uma das primeiras coisas importantes e diferentes também da mitose é justamente esse pareamento do cromossomo e essa ligação desses cromossomos em fusos acromáticos diferentes. Eles ficam assim, ó. O professor, ele vai ficar assim na prófase 1 inteira. Ele vai começar a prófase 1 assim pareados e ele vai terminar a prófase 1 assim pareados. Um ligado ao outro. Massa? E aí você faz. Professor, e por que eles ficam pareados, hein? Eles ficam pareados porque vai acontecer uma coisa que é de extrema importância para a formação dos gametas, que é isso aqui, ó, chamado de crossing over, ou também chamado de permutação gênica. O que é a permutação gênica? A permutação gênica é uma troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Como assim? Não entendi. Do lado certinho, né, que a gente estava vendo, né? Ó. Tá assim o cromossomo, um do lado do outro. Gente, aqui é muita coisa, ó. Tá aqui o cromossomo, beleza. E os cromossomos aqui não estão pareados? Pronto. O que é que vai acontecer? Aqui, ó. Não é para quem? Piloto, não é para mim, não. Piloto, né? O que é que vai acontecer? Esses cromossomos homólogos, eles vão se tocar, eles vão cruzar um pedacinho, um bracinho, uma cromátide desse cromossomo e desse, vão se tocar, vão fazer isso, ó. Eles estão aqui, ó, pareados. Mas quando eles estão pareados, eles vão fazer isso, ó. Passa, ó. Deixa eu pegar só um piloto. Vamos imaginar que seja só uma cromátide, né, ó. Tá aqui o cromossomo. Aí ele vai fazer isso, estão pareados. Aí vão fazer isso aqui, ó. Vão se tocar. Cruzar as cromátides. A cromátide desse cromossomo aqui e a cromátide desse cromossomo aqui. Eles vão fazer isso, ó. Quando eles fizerem isso, o material genético desse vai passar para esse e o material genético desse vai passar para esse. Oxi, como assim? Ó, cruzou os bracinhos, aí o que, é que vai acontecer? Ó? Esse material genético daqui, esse fragmento de DNA que está nessa cromátide, vai passar para esse. E esse fragmento de DNA do cromossomo do lado de cá vai passar para esse. Ou seja, o material genético desse cromossomo aqui foi passado para esse, e o material genético desse aqui foi passado para esse. Isso é chamado de crossover. É uma troca de material genético entre cromossomos homólogos. Depois que isso acontece, os cromossomos eles se afastam e continuam pareados. Continuam de um lado do outro. Então vai ficar assim, ó. Cromossomo azul, só que com o material genético do cromossomo preto, e o cromossomo preto com o material genético do cromossomo azul. Já teve material genético diferente. Aqui, quando isso acontece, eu já realizo uma variabilidade genética. Por quê? Porque esse cromossomo tem uma origem. Ele veio de algum indivíduo que foi passado para a gente. No caso aqui de pai ou mãe. Esse aqui também. Mas quando esse aqui é de uma determinada linhagem, ele já começa a receber o material genético de uma outra linhagem. Que massa, velho. Esse aqui, ele é de uma linhagem e recebe um material genético de outra linhagem. Olha o que é que vai acontecer. Como é interessante a coisa. Quando acontece a formação dos gametas, no final, olha o que é que vai acontecer. Esse cromossomo aqui, essa célula aqui, vai formar duas células com cromossomo simples, uma com uma só linhagem,
uma célula com uma linhagem, mas com um pedaço de outra, uma célula com uma linhagem, mas com um pedaço de outra, e uma célula só com uma linhagem. Que resenha. Isso, lógico, a gente pensando não é numa célula, não, mas imagine isso acontecendo nos 23 pares de cromossomos. Nossa, velho. Por isso que existe a variabilidade genética entre os indivíduos, por causa dessa troca. Aqui o que acontece, deixa eu mostrar. Aqui, ó. Isso é o que acontece na prófase em si, né? Então, tem a separação a duplicação dos centríolos, os centríolos vão para lados opostos. Aí o que acontece? Os cromossomos homólogos, eles vão ficar emparelhados, lado a lado, né? Formando tétrades. Na verdade, o que seriam tétrades? Na verdade, são os 4 braços, são os 2 cromossomos que estão interligados. Aí ocorre deles ficarem juntinhos, ó, juntos, beleza? E aí acontece a troca do material genético. O material genético. Aconteceu o emparelhamento dos cromossomos homólogos, vai acontecer uma troca, ó, um fragmento de um cromossomo vai para outro, um pedaço de cromossomo vai para outro, para acontecer uma permutação gênica. Aqui, ó, permutação gênica. É um crossover, é uma troca de fragmentos. Deu para entender? Isso aqui vai acontecer nessas 2 subfases, que é a fase paquíteno e na fase diplóteno. Na subfase paquíteno, vai acontecer, deixa eu repetir o processo, hein? O esquema, todo a temática aqui, né? Todo um teatro. Os cromossomos, eles estão, tá? Beleza? Aí vão e emparelham. Esse aqui ligado ao centríolo do lado de cá, esse aqui ligado ao centríolo do lado de cá. Show de bola, massa. Ao fuso cromático daqui, ao fuso cromático daqui. Beleza. Emparelhados. Estão emparelhados? Eles vão se cruzar. O nome desse cruzamento, é chamado de quiasma. Quiasma. O que é o quiasma? O quiasma é o ponto de ligação entre 2 cromossomos homólogos. Aqui, ó. Isso aqui é o quiasma. Depois que o quiasma acontece, o que acontece? O que ocorre? Troca de material genético, de fragmentos entre cromossomos homólogos. Essa troca é chamada de crossing over, ou permutação gênica. Teve a troca de material genético, beleza, aí o quiasma é finalizado. E eles continuam pareados. Deu para entender? Como se fosse assim, ó. Imagine que o meu braço seja um cromossomo homólogo e aqui um cromossomo homólogo. Pareados, cruzou, quiasma, né? Ó. Quiasma, troca, crossing over, finaliza quiasma, teve a troca, continuam pareados. Deu para entender, galera? Simples. Então, na prófase 1, a gente vai ver tudo que acontece na mitose. Condensação da cromatina, formação do cromossomo, desaparecimento da carioteca e do nucleolo, duplicação do centríolo, né, porque vai ficar um centríolo em lados opostos, e a formação do fuso acromático. Qual é a diferença da mitose? O pareamento. Os cromossomos homólogos, eles vão ficar lado a lado. Por que eles ficam lado a lado? Porque eles vão precisar cruzar as cromátides, chamado de quiasma, troca o material genético, permutação gênica, crossover, terminou o quiasma, eles já trocados, eles vão ficar emparelhados, lado a lado. O quiasma é quando os cromossomos homólogos se cruzam, e o crossover é a troca de material genético, quando ocorre o quiasma, e depois de trocar o material genético, aí o quiasma é desfeito. Correto, perfeito. As 2 cromátides não fazem esse cruzamento também, não? Fazem. A gente coloca o exemplo aqui de uma só, mas isso pode acontecer nas outras 2. Tá ligado? Acho que é claro, né? Isso acontece nas 2. Não é à toa que na imagem aqui,
na imagem aqui, você pode ver que eu coloquei uma troca nas 4 cromátides, né? Uma imagem com das 4. Essa trocou com essa, ó, e essa aqui trocou com essa. Aí é que a troca, aí é que a permutação e a variabilidade genética ainda vai acontecer nas cromátides, nas 2 cromátides, no caso de cada cromossomo. Beleza, cara? Mas acontece sim. Aqui a gente coloca só uma para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vai acontecer nas 2. Show? Beleza, todo mundo? Então, o que acontece? Pareamento do cromossomo, quiasma, né? Ó, pareamento do cromossomo, quiasma, terminou quiasma, continuem pareados. Fala, João. Digitando aí, enquanto ele digita, vamos... Agora que a gente entendeu essa primeira parte, o senhor pode dizer o que acontece especificamente em cada uma das 5 subfases? Na verdade, as características da prófase, elas vão acontecer dentro dessas 5 subfases. Todas essas características que são semelhantes à mitose, elas são espalhadas durante essas 5 subfases. Tá? Principalmente nas primeiras, que é o leptótipo e o zigótono. Mas, assim, enquanto está acontecendo o quiasma na fase paquítano e o crossover na fase diplóteno, as outras coisas que acontecem igual à mitose, elas vão acontecendo também. Então, assim, não existem o que acontece em uma coisa e o que acontece em outra, mas vai ser distribuído nessas 5 subfases. Aí você faz, e por que coloca essas 5 subfases? É para justamente mostrar que essa coisa do pareamento, do quiasma e do crossover, ela vai acontecer justamente nessas 2 fases principais. Normalmente, não existe uma sequência lógica de acontecimentos. Mas se a gente for pensar um pouquinho do que acontece, a gente poderia imaginar que o que normalmente acontece primeiro, acontece nas primeiras subfases. Então, por exemplo, a condensação da cromatina e a formação do cromossomo, porque o cromossomo ele não é assim, se a gente for dividível, João, a gente pensa assim, não precisa não saber. Porque se a gente for pensar assim, ó, se eu chegar aqui e disser, ó, galera, na primeira fase leptótero, tem a formação do cromossomo. Aí o aluno faz assim, poxa, peraí. Então, quando começar o cromossomo, desaparece a carioteca. Não é assim que acontece. Não é assim. Vai ocorrendo durante as subfases. Tá? Normalmente, se a gente for pegar essa divisão e não colocar de forma rígida, mas assim, se a gente for pegar e tentar dividir, é como se o leptótono começasse a condensação do cromossomo, iniciasse o desaparecimento da carioteca, no zigóteno a gente já vê uma cromatina já condensada para a formação do cromossomo. Por quê? Porque quando chega no paquíteno, o cromossomo ele já está formado. Tá? Quando é na última fase, aí vai acontecendo. Quando for na última fase, aí o que acontece? A diacinese, que é a última fase, já tem os cromossomos, eles já estão trocados, eles já estão pareados, e tudo que aconteceu na prófase, ele já finalizou. Então, eu já preciso desaparecer a carioteca, já precisa desaparecer o núcleo. Deu para entender, João? Show de bola, né? Por isso que você não precisa saber o que acontece em cada subfase, não, porque senão seria leviano da minha parte chegar para vocês e no vestibular cobrar isso, não. E até interessante, viu? Nas questões, quando cai questão sobre mitose e meiose nos vestibulares, normalmente é perguntado justamente sobre essa questão do crossover, a importância dele, o que é o processo, mas muitas vezes nem pergunta qual é a subfase que acontece isso. A gente coloca aqui o diplótipo, porque é normalmente nessa fase, iniciando no paquítono, finalizando lá no diplótipo, mas seria assim, acontece no diplótipo, não é assim que funciona, não. Massa? Por isso que quando a gente iniciou, eu disse, isso vai acontecendo durante as fases. Durante as fases. Agora,
Lembrando que tudo isso tem que acontecer nessas 5 subfases, né? Tudo aquilo que acontece igual a mitose, os cromossomos pareados, a troca de fragmentos, o crossover, né? E o aumento da variabilidade genética. Pronto, tem que acontecer nessas 5. E lembrando que, quando terminar isso, os cromossomos ainda estão pareados. Eles precisam estar pareados. Só que eles já estão pareados, mas o material genético já foi trocado. Já foi trocado. Então, o que é que eu vou ter? Não vai ter cromossoma, viu? É todo ritual, né? Ó, o que é que eu vou ter? Peraí, é muito piloto aqui. Trocando aqui as coisas. Ó, o que é que eu vou ter? Os cromossomos, eles vão estar assim desse lado, vão estar aqui, vão estar ali, vão estar lá e tal. Quando termina a prófase, eles estão em locais diferentes na célula, né? Só que, lógico, cada cromossomo ligado a um fuso acromático. Então, vai estar um par aqui, 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 e aí vai. E aí, o que acontece? Terminou a prófase, ele já está trocado e os cromossomos ainda estão pareados, aí começa a segunda fase, que é a segunda fase da meiose 1, que é chamada de metáfase 1. E aí, qual é a característica da metáfase? A metáfase quer dizer meio. Então, o que é que vai acontecer? O fuso acromático, ele começa a movimentar esses cromossomos pareados para a placa equatorial. Então, vai ficar placa equatorial, placa equatorial, placa equatorial, placa equatorial, e isso para os 23 pares, todos localizados na placa equatorial. Então, a principal característica da metáfase fuso acromático é isso aqui, ó. É chamado de fibra de fuso, né? Tudo faz. É isso aqui, ó. É o que está interligado a esse centrômero, que é fazer a movimentação aqui do cromossomo. Ou seja, o que é que vai fazer? O que é que o fuso acromático, o fibra de fuso, tudo faz, vai fazer? Ele vai pegar esses cromossomos homólogos e vão colocar na placa equatorial, vão jogar no meio. A característica é a mesma, né, da mitose. A diferença é que o cromossomo lá, ele fica sozinho. Aqui, o cromossomo, ele fica pareado ao meio. Ou seja, os cromossomos homólogos pareados, um oposto ao outro, do lado, são presos à fibra de fuso na placa equatorial da célula. Ou seja, eles vão ficar no meio, no meio, ó, tá vendo? Tudo no meio. Você faz, oxe, por que fica no meio? Porque na anáfase da meiose 1, que é chamada anáfase 1, olha o que, é que vai acontecer. A fibra de fuso acromático, ele começa a encurtar. Quando ela encurta, olha o que, é que vai acontecer. Um cromossomo homólogo vai para um lado, um cromossomo homólogo vai para um lado. Já é diferente da mitose. Por quê? Porque o que foi que a gente viu lá na mitose? A gente viu que o cromossomo, as duas fibras de fuso estão interligadas ao mesmo cromossomo. Quando tem encurtamento da fibra, olha o que acontece, rompimento do centrômero, degeneração, né, do centrômero e separação das cromátides. Vai uma cromátide de um lado para cada lado. O cromossomo é desfeito e vai uma cromátide para um lado e uma cromátide para o outro. Por isso que a gente viu que a anáfase da mitose, as cromátides são separadas, indo para lados opostos. Aí as cromátides, que são os bracinhos do cromossomo, né? Aqui, ó, são dois bracinhos, são dois cromátides, um cromossomo só, e aí, ó, eles separam e vão para lados opostos. Aqui a coisa muda. E por que a coisa muda? Porque esses cromossomos que já estão trocados, já teve o crossover, olha o que é que vai acontecer. Eles estão na placa equatorial, né? Na metáfase ele já foi colocado na placa equatorial. A fibra do fuso desse lado encurta e puxa um, e a fibra do fuso está aqui, puxa e puxa um. Ou seja, não tem separação das cromátides. O que vai acontecer é a separação dos cromossomos homólogos. Tá ligado? Vai acontecer o encurtamento das fibras de fuso, ó, cromossomos homólogos se separam, indo cada cromossomo para um lado da célula.
Não existe separação, não existe divisão do centrômero, não existe separação das cromátides. Os cromossomos homólogos, eles são separados de forma inteira. Que também é uma coisa que os vestibulares cobram. Por quê? Porque já é uma diferença. Olha que a gente até então viu 3 diferenças aí, da mitose para meiose 1. Quais são elas? Primeiro, lá na prófase, que acontece o quiasma e o crossover, a troca. Segundo, na metáfase 1, porque no meio, na placa equatorial, os cromossomos estão pareados, em 2 cromossomos, um do lado do outro pareados. E terceiro, na anáfase 1, existe a separação dos cromossomos. Não é das cromátides, tá ligado? O cromossomo ele vai inteiro para um lado e para o outro. Existe uma separação do cromossomo por inteiro para lados diferentes, para cada lado da célula. Isso, cromátide é aquela perninha. Na verdade, é o conjunto inteiro, né? O conjunto inteiro, tanto das perninhas e os bracinhos, é o conjunto inteiro. É um lado e outro lado, né? Tá? Cromátide é o lado inteiro, então é o bracinho e a perninha, né? Então, assim, ó. Show de bola? Então, a diferença também é na anáfise. Não é à toa, é até interessante, porque não é à toa que muitas questões, inclusive a galera que vai fazer o PE aí, sobre citologia comigo, se eu não me engano, na UPE, divisão celular, não sei se vai ter, acho que já, não sei se vai cair, não sei se vai ainda ter, não. Mas se você for pegar esse assunto aí, os vestibulares, eles colocam imagens do que está acontecendo lá na célula, ele coloca imagem, colocando a imagem da prófase 1, da anáfase, uma imagem como se fosse assim, só que muitas vezes imagem real aí do que está acontecendo, e nas perguntas ele vai dizer, bota números e coloca, número 1 está acontecendo isso, número 2 está acontecendo isso, e aí vai. Então, se você perceber que teve uma troca de cromossomos, tem uma coisinha diferente entre os cromossomos, é porque teve um crossover. Se tiver emparelhamento, se os cromossomos eles estiverem lado a lado, é porque é meiose 1. E se tiver separação, é anáfase 1. Normalmente eles fazem isso nas questões, então é só ter um pouco de cuidado com a análise. Massa? Para finalizar a meiose 1, o que é que vai acontecer? Olha, como é o nome daquela divisão da célula? Da célula faz isso, ó. Começa a divisão. Essa divisão é o que vai produzir as 2 células. Não é isso? Olha. Essa divisão é chamada de citocinese. Né? Na citocinese, vai acontecer a formação das 2 células. Só que é interessante, né? Até então, tem 46 cromossomos, isso contando com as nossas células. 46 cromossomos, elas estão lado a lado. Quando separa, o que, é que vai acontecer? Separou na anáfase, 23 cromossomos vêm para esse lado, 23 cromossomos vêm para esse lado de cá. E aí, que no meio acontece citocinese. Quando acontece a citocinese, esse lado de cá, os 23 cromossomos formam uma célula, e esse lado de cá, quando tem a citocinese, vai formar uma célula com 23 cromossomos. Opa, já teve redução. Por isso que a meiose 1 era chamada de fase reducional, porque fica 23 cromossomos de um lado e 23 cromossomos do outro. No caso aqui, a célula-mãe começou com 46. Essa célula aqui, ó, depois vai ter 23 cromossomos, e essa célula aqui já teve 23 cromossomos, ou seja, metade. Se é metade, é porque a célula é haploide. E aí acontece a mesma coisa que lá na mitose a gente viu, né? Que é o quê? Volta da carioteca. A gente já viu, né? Célula-mãe origem dos células, que eu falei agora. Aí vem volta da carioteca, reaparecimento da carioteca, reaparecimento do nucleolo, aí desaparecimento do fuso acromático, aí esse cromossomo inteiro, né, duplo, esse cromossomo duplo. A mitose, ele termina simples, aqui ele está terminando duplo, porque foi um cromossomo inteiro para o lado de cá e para o lado de lá, certo? Então, não tem divisão centrômero lá na anáfase.
E aí o que acontece? Esse cromossomo duplo, carioteca, é a membrana nuclear, é a membrana que protege o núcleo. Ela desaparece na prófase para poder ter movimentação aí e para que as fibras do fuso tenham contato direto com o cromossomo, fazer essa movimentação. Se tiver, como é que a fibra de fuso vai se formar aí para se ligar aí ao cromossomo, já que o cromossomo está dentro do... O nucleolo, ele é responsável pela formação do RNA ribossômico e dos ribossomos, de proteínas. É uma massa formada por proteínas e ácidos nucleicos. Como ele não vai participar da divisão celular, ele participa lá da intérfase, que é uma fase anterior, né, que é passada, aí ele desaparece e reaparece no final. Entendeu? E aí na telófase vai acontecer tudo aquilo que a gente viu que é inverso da prófase, né? Então a carioteca volta, os nucleolos voltam, o cromossomo formado ele começa a se descondensar para formar a cromatina, e aí acontece todo o mesmo esquema. Aqui, ó, sempre bota essa imagenzinha, né? Vamos lá, ó, desaparecimento da carioteca, tal, você pode ver, que aqui até alguém perguntou, né? Acontece o que é primeiro, nas subfases aí da prova, você pode ver que o desaparecimento da carioteca foi acontecendo justamente no momento em que os quiasmas aconteceram, né? Aqui, ó, duplicação do centroma, formação do fuso, quiasma, crossing over, né? A gente viu, placa equatorial, metáfase, separação dos cromossomos homólogos, e aí, quando teve a citocinese, cada célula dessa foi formada com 23. O RNA ribossômico, ele é responsável pela síntese proteica. Ele que faz parte da composição dos ribossomos, para fazer a leitura dos códons do RNA mensageiro e da comunicação do transportador para fazer os ribossomos. Então, quando a gente diz que está acontecendo a produção de proteínas, é porque o RNA ribossômico está indo nesse processo, né? Já que ele faz parte do ribossomo. Exato. Nessa primeira fase aí da meiose 1, a célula-mãe, que era diploide, está gerando essas duas células que são haploides. Tá? E aí você pode ver que essas células que são haploides, elas são produzidas a partir do momento que os cromossomos que estavam homólogos na placa equatorial acabam indo para lados opostos. Então, quando acontece a citocinese, não fica tão bonitinha essa imagem, né? Quando acontece a citocinese, você pode ver que fica 23 para cá e 23 para lá já são as células haploides que são formadas. E aí, essas células haploides formadas já vão com o material genético já mudado, né? Você pode ver que já tem modificação aqui. E aí, quando ele descondensa, essa cromatina já vai estar, essa cromatina já vai estar trocada. Finalizou, já está finalizado, e aí já finaliza com o cromossomo duplo, inicia a chamada meiose 2. A meiose 2, ela começa daqui. E aí, o que acontece na meiose 2? A meiose 2 cada célula dessa vai produzir duas células também haploides. E qual é a diferença? A diferença é que essas células aqui, que vão começar a meiose 2, elas apresentam um cromossomo duplo. Quando terminar a meiose 2, cada célula dessa vai produzir duas com cromossomos simples. Ou seja, tá vendo aqui, essa célulazinha daqui que tá roxinha e laranjinha, que foi trocado o material genético, você pode ver que elas estão assim, ó. Cromossomo duplo. Tá ligado? É verdade? Cromossomo duplo. Quando acontecer a divisão celular e a formação, o que é que vai acontecer? Ela vai produzir duas. E aí, quando ela produzir duas, o que é que vai acontecer com esse cromossomo roxinho? Cada célula dessa vai ficar com uma perninha aí, um bracinho, né? Uma cromática do cromossomo roxinho. E aí, cada célula dessa aqui tem um cromossomo laranja, que seria o azul, ela vai ficar com o cromossomo laranjinha. Então, ele vai ficar com um cromossomo simples. E aí, quando o gameta é produzido, ele vai ser produzido justamente com cromossomo simples. Massa, né, velho?
Por isso que a meiose 2, ela é idêntica ao que acontece na mitose. Tem que ser idêntica. Por quê? Porque uma célula haploide, ela vai precisar produzir mais duas células que também são haploides. A diferença é que essa célula produzida vai ter cromossomos que são simples, vai ter uma cromática só. Mas as etapas, as fases, elas são as mesmas e com as mesmas características. Aqui, ó. Na prófase, duplicação do centríolo, condensação do cromossomo, desaparecimento da carioteca, formação do cromossomo, né, que é a duplicação da cromatina. Na metáfase, o cromossomo, tá vendo que o cromossomo na placa equatorial, ele não está emparelhado. Emparelhado é lá na meiose 1, ou na meiose 1 da metáfase 1 da meiose 1. Aqui na metáfase 2, ele já está sozinho, porque ele já veio sozinho, ele já não veio mais pareado. Na anáfase, acontece a mesma coisa que acontece lá na mitose. Ou seja, a cromátide ela é separada. Para que quando acontecer a citocinese, é como eu disse, ó, quando acontecer a citocinese, essa célula daqui vai produzir uma célula com cromossomos simples e essa aqui vai produzir uma célula com cromossomo simples. A mesma coisa que essa aqui, ó. Citocinese, divisão. Essa aqui vai produzir um cromossomo simples e essa aqui vai produzir um cromossomo simples. Beleza? É assim que acontece. Ou seja, no final da telófase, a gente vai ver a produção de 4 células filhas, sendo que essas células filhas são haploides e possuem cromossomos que são simples. É uma cromátide só. Que massa, né, mesmo? Aqui é o esquema. O que acontece na mitose? Vamos imaginar que essa célula daqui tem 4 células, né? Desculpa, tem 4 cromossomos. Os cromossomos da placa equatorial. O que é que está acontecendo aqui na anáfase? Essa fase aqui é a anáfase, ó. A separação das cromátides, né? Degeneração das estruturas do centrômero, então vai acontecer uma separação das cromátides, e aí quando acontece a citocinese, que é a divisão, o que vai acontecer? Eu tenho a produção de 2 células com cromossomos simples. Você pode ver que os cromossomos, eles estão intactos, ó, não teve crossover, tá vendo? Intactos. E aí acontece aqui, ó, tá vendo? Você pode ver que eles apresentam cores iguais para um e para outro. Por quê? Porque essa cor vermelha mais intensa era um cromossomo com esse aqui com vermelho mais intenso. Esse aqui com vermelho mais claro era um cromossomo ligado a esse vermelho mais claro. Esse azul mais claro era com esse cromossomo aqui azul mais claro. Então, quando teve a anáfase, eles foram separados, formam-se esses 4 cromossomos simples e esses 4 cromossomos simples. Aqui a coisa muda. Por quê? Porque essa célula daqui, que tem 4 cromossomos, a gente já vai ver que já está acontecendo aqui, ó, um encontro deles, já está acontecendo um quiasma. E aí já tem a formação de um crossover, já dá para perceber aqui uma troca de material genético. A imagem está pequena, mas dá para ver. Está vendo aqui, ó, esse cromossomo azul escuro já está com uma coloração de azul mais claro e a mesma coisa acontece com o outro. Eles são colocados no meio da célula de forma pareada. Por quê? Porque quando acontecer a divisão, olha a diferença daqui, ó. Olha a diferença dessa anáfase para essa. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem divisão do centrômero e separação das cromátides. Aqui não tem divisão do centrômero. Cada cromossomo homólogo vai para um lado oposto. Por quê? Porque quando acontecer a divisão, vai produzir 2 células, ó, com 2 cromossomos. Então já teve a redução, ó. Começou com 4, e aqui já está acontecendo a formação de 2 células com 2 cromossomos, e aqui começou com 4 cromossomos. Aqui está finalizando a meiose 1. E aí, na meiose 2, tudo que está acontecendo aqui na mitose vai acontecer aqui também. E aí o que acontece? Eu tenho a formação de 4 células com a metade com a mesma quantidade de cromossomos dessa aqui, são 2, ó. Você pode ver, aqui são 2 cromossomos, vai produzindo células com 2 cromossomos. Mas só tem uma cromátide, mas conta como cromossomo. A mesma coisa aqui, ó. 2 cromossomos. Está terminando com 2 cromossomos. Agora é cromossomo simples. E qual é a diferença para a mitose e toda a meiose? Você pode ver que existe uma produção de 4 células, então é a maior, e principalmente a troca de material genético. Você pode ver, ó, que tem a formação de cromossomos já com
essa modificação, esse crossing over, essa troca de material genético entre os cromossomos. Não sei dizer, Pedro, eu sou, eu não sou professor do primeiro, né? Eu fico sabendo dessa correlação de hora, a coordenação que informa. Ligado? Só escalado só para. Entendeu? Ah, então, se o Sandro falou, o Sandro é o cara do colégio, ele e a Jadiane são os caras do colégio. A Jadiane é a mulher do colégio, né? Então, se ele falou, se a Jadiane falou, é porque está falado. Né? Quem sou eu para dizer que não, né? Entendeu, João? João é o cara o Sandro é o cara do colégio da tarde, né? A Jadiane é a maravilha da manhã, né? A Jadiane é top. Daqui a pouco ela aparece por aí, né? Tá escutando isso. Isso vai ver se ela aumenta meu salário, né? Vamos lá, ó. Ah, professor, agora sim. Eu estava fazendo as contas na minha cabeça. Vou mandar as minhas contas ainda para você fazer, viu? As contas da minha cabeça, a meiose 2 nunca termina com 2 cromossomos, como é. E a meiose 2 nunca termina com 2 cromossomos, como essa meiose 2 começou. Mas eu não estava entendendo, porque eu não sabia que as cromátides contavam como cromossomos. Conta. Tem que contar, né? Porque senão, na mitose, não era como um cromossomo, não era só bracinho. Tá ligado? Né? E conta como cromossomo. Na verdade, quando a gente falou lá na aula passada, eu lembro isso, que o cromossomo, ele tem 2 tipos. O cromossomo duplo, que é o que a gente conhece, com as 2 cromátides, com o centrômero, ligando as 2 cromátides e tal. Mas quando tiver cromossomo com uma cromátide só, ele continua sendo cromossomo, mas é um cromossomo que é simples. Tá ligado? Que é o que acontece quando ocorrem as divisões celulares. Porque senão, como é que ia ser, né? Na verdade, show de bola, né? Sobre divisão celular, passou um tempo, né, se eu falo sobre ela. Fala, João. João fala, professor, assim, é porque é alguma coisa sobre a prova. Aí ele vai e pergunta alguma coisa sobre a prova para ver se vai me ganhar no bico. Show de bola. Sei não. Vamos lá. Tranquilo? É bem simples, né? Na verdade, quando quer questão sobre divisão celular, inclusive, vocês estão no primeiro ano, mas quando vocês chegarem no terceiro ano e fizer a revisão, normalmente o professor ele vai comentar sobre isso, que divisão celular é um conteúdo que normalmente cai nos vestibulares, principalmente em mitose. Na verdade, tudo, a meiose a gente vê muito nos gametas e tal, a gente vai ver quando a gente chegar em reprodução, tipos de reprodução de seres vivos, inclusive até vocês chegaram a ver sobre isso e tal, mas quando a gente chega lá no terceiro ano, que o professor vai fazer a revisão para o Enem, ele vai comentar muito sobre divisão celular, um conteúdo que normalmente aparece nas provas. Principalmente agora que o Enem está muito mais conteudista, então provavelmente alguma questão aí sobre divisão celular pode aparecer nas provas. E aí o que é cobrado? Normalmente é cobrado a diferença de mitose e meiose, essa questão de a célula-mãe produz 2 células filhas iguais na mitose, a 4 células filhas com a quantidade de cromossomos na meiose. E normalmente cai as diferenças entre mitose e meiose 1. E a gente acabou de ver que na mitose e meiose 2 elas são idênticas. O que acontece uma, acontece na outra. Então, isso não vai ser perguntado. Mas a diferença entre mitose e meiose 2, ou entre mitose e meiose 1, normalmente é perguntado, que é essa questão do pareamento dos cromossomos do quiasma do crossover na apófase, a questão do crossover, qual é a vantagem, né, porque é para variabilidade genética, a questão dos cromossomos homólogos na placa equatorial, na metáfase, e principalmente a anáfase. A anáfase é muito cobrada. Normalmente, inclusive, por isso que eu marquei ali aquela imagem, normalmente ele coloca essa imagem
essas duas imagens, e pergunta sobre características da mitose e da meiose. Quiasma. Normalmente ele coloca uma imagem sobre esses dois tipos de anáfase e ele pergunta sobre isso. Ele vai fazendo um joguinho de palavras, né? Por exemplo, pega a imagem 1 aqui da mitose, ele tenta colocar como meiose 1, perguntando se é na meiose 1 que existe a separação das cromátides, se é na mitose que acontece o crossover. Ele vai colocando isso e vai jogando essas duas divisões, perguntando se é na meiose que as células filhas são idênticas à célula-mãe, esse jogo de palavras, mas para que você conheça essas características entre as duas divisões celulares. Beleza? Então, normalmente é cobrado. É muito bom. É um conteúdo que é fácil, é tranquilo, não tem muita coisa, não tem tanto nomes específicos e tal, então é um assunto até tranquilo de se estudar. Tá massa? Show de bola, né? E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, gametogênese, que na verdade é a formação dos gametas, né? Espermatozoides e o ovócito secundário, que é o gameta feminino. Lembrando que a formação dos gametas, como os gametas eles são células haploides, esses gametas eles precisam ser produzidos através de meiose. Através de meiose, por quê? Porque existe, lógico, uma redução desse número de cromossomos. E aí existem dois tipos de gametogênese, que é a gametogênese interligada à formação do espermatozoide, que é chamado de espermatogênese. Isso, e por causa da variabilidade genética também que acontece a formação e acontece essa meiose. Muito bem, João. Bem lembrado. Aqui, esses gametas, eles justamente têm um material genético das gerações dos indivíduos das gerações passadas, dos indivíduos que estão produzindo esses gametas, exato. Muito bem. Beleza? E aí existem, lógico, dois tipos de gametogênese, que é para a produção do espermatozoide, né, que é chamado de espermatogênese, e a produção do ovócito. Na verdade, por muito tempo se conheceu que é o óvulo, né? Na verdade, o óvulo é só quando acontece o processo de fecundação, mas ficou chamado de ovulogênese ou ovogênese, tanto faz. A gente vai chegar lá. Na verdade, a gente vai falar sobre cada um deles, o que é que você vai precisar saber. Infelizmente, você vai precisar saber os eventos e o que acontece em cada evento. Quem já passou a vista aí no slide, você pode ver que tem nomes específicos. E, infelizmente, você vai precisar saber de cada fase, de cada evento e qual é a célula que é produzida. Saber. Que é perguntado, viu? É perguntado sobre isso. Na verdade, o que é que a gente espera aí da espermatogênese? O que é que a gente espera da espermatogênese? A gente espera que no final do processo aconteça a produção de espermatozoides, beleza? Os espermatozoides, eles são produzidos a cada ejaculação. Varia muito, mas a tendência é que aconteça a produção de 100 a 200 milhões de espermatozoides. A gente fala assim que é uma produção diária, mas que isso pode passar, já que no ato sexual o homem pode ejacular mais de uma vez. No caso de vocês, também no ato da masturbação. A idade de vocês é o mais comum, né? Lógico, é por isso que eu falei vocês. Não que vocês façam. Mas na idade, na verdade, acontece muito o ato da masturbação, e aí pode acontecer uma produção e liberação de uma quantidade maior de espermatozoides, né? Tem alguém rindo aí em casa, eu tenho certeza disso. Na sala, quando eu falo isso, a galera começa a rir. Mas, pois bem, por que produz tanto espermatozoides? Por causa da quantidade de espermatozoides que morrem no transporte, na passagem desse espermatozoide pelo canal deferente, né? Pelo canal ejaculatório, né? Canal da uretra, principalmente no canal vaginal, já que ele é muito ácido, e na passagem do colo do útero para a chegada das trompas, a trompa de Falópio ou trompas uterinas, porque é onde que ele vai encontrar com o ovócito. Lembrando que é na trompa certa que isso acontece.
produz um ovócito a cada ciclo menstrual. Beleza? E aí, lógico, a gente só vai ver a entrada de um espermatozoide para cada ovócito. Vocês devem ter visto isso em desenvolvimento embrionário, né? Que o outro espermatozoide não consegue entrar, tem uma elevação, um aumento aí da camada de células. Pronto, beleza. Para eu não entrar nesse assunto, porque só a gente vai gastar mais tempo, não tem um tempo para isso. Mas a produção de espermatozoides aí que tem sido muito alta, é a morte, infelizmente. E, lógico, que a Organização Mundial de Saúde, na verdade, ela indica que existe uma quantidade mínima de espermatozoides para que o homem seja considerado estéril, que é de 15 milhões de espermatozoides, né? Normalmente, quando isso acontece, o homem ele não consegue ter filhos de forma natural. Ele pode ter filho? Pode, por outros motivos, ou de outras formas, ou por inseminação artificial, ou através de fertilizações in vitro, que hoje está mais em alta, apesar de ter um valor alto, né? Hoje tem um potencial muito grande, mas ele pode ter filhos através de inseminação se ele produzir uma quantidade pequena de espermatozoide. Não quer dizer que ele não tenha filho de forma natural, se a quantidade for essa, né? Mas a probabilidade ela vai ser bem menor do que ele produza uma quantidade mais elevada. Então, a OMS, ela diz na sua resolução que a partir de 15 milhões, abaixo de 15 milhões, o homem ele pode ser considerado um homem estéril. Alguns médicos até dizem que assim, abaixo dos 30 milhões, a possibilidade de ter filho de forma natural é muito pequena. Mas a OMS ela dá uma diminuída para 15, beleza? Show de bola, né? A quantidade dos que morrem é muito grande na passagem aí pelo... E aí, lógico, tem alguns problemas, e é isso aí lá no desenvolvimento embrionário tem visto que eles ficam circulando, eles não vão para a tampa certa, tudo isso conta. Mas, enfim, são 4 eventos para que aconteça a produção de espermatozoide. O primeiro evento, ele vai acontecer ainda no desenvolvimento embrionário. Quando os meninos, eles são produzidos e ainda estão na barriga da mãe, e aí vai acontecer a produção de uma determinada célula, essa célula é chamada de célula ainda germinativa, que ela ainda não tem a formação aí do gameta, né? E essa célula é chamada de espermatogônia. Olha aqui, ó, espermatogônia. Ela ainda é uma célula que é diploide, é uma célula 2N. Lá ainda no desenvolvimento embrionário, vai acontecer um desenvolvimento de cada célula dessa. Existem várias. Cada célula dessa, ela vai ter um aumento de volume celular. Quando ela tem um aumento de volume celular, ela é chamada de espermatócito primário, mas ainda também não tem característica ainda de gameta, até porque ela é diploide. Aí você faz, e por que aumenta de tamanho? Porque ela vai precisar passar por meiose, e aí ela tem essa divisãozinha. Então, ela precisa ter esse aumento de volume. Passa? Show de bola, né? Beleza. Cada espermatócito primário desse vai passar por meiose, porque eu preciso já produzir células que são haploides. Então, já acontece a meiose 1. Na meiose 1, já vai acontecer a redução do número de cromossomos. Ó. A célula produzida depois da meiose 1, já reduzida para 23 cromossomos, ela é chamada de espermatócito secundário. Tá vendo? Secundário. Esse espermatócito secundário, ele vai passar por meiose 2, porque a meiose ela tem que finalizar, né? Quando ela passa por meiose 2, vai acontecer a formação de 4 células haploides, né? Ó, tem 2 células haploides, e aí passa por meiose 2, que é igual a mitose, a gente acabou de ver, e produz 4 células que são haploides. Essas 4 células haploides produzidas depois da meiose 2 são chamadas de espermátides. Já é haploide. E aí o que acontece? Eu preciso ter característica de espermatozoide. Qual é a característica do espermatozoide? A estrutura, a cabeça do espermatozoide, para a formação do acrossomo, e a presença do flagelo para fazer essa movimentação do espermatozoide para ele percorrer todo o canal vaginal e toda a região ali da cavidade uterina e das trompas.
e aí passa por um processo de desenvolvimento, de transformação, essas espermátides vão dar origem aos espermatozoides. Aí não tem divisão celular. É tipicamente transformação da célula, tá vendo? Transformação celular. Beleza? E aí formam espermatozoides. A formação dessas células, elas vão passar por 4 eventos, como eu tinha dito. São 4 fases. A primeira fase é a chamada fase de proliferação, ou também chamada de fase germinativa, onde acontece mitose, então ela vai produzindo mitose, para a formação das células que são chamadas de espermatogônias. A outra é a fase de crescimento. Crescimento é onde acontece a fase onde tem aumento de volume celular. E aí, aumento de volume celular está acontecendo aqui, para a formação do chamado espermatócito primário, fase de crescimento. A terceira fase é a chamada fase de maturação, é onde acontecem as meioses, onde tem a formação, principalmente, do espermatócito secundário, porque já é a primeira célula haploide, onde já tem a redução. E, para finalizar, é a chamada fase de transformação, que é conhecida como fase de diferenciação, ou a produção do espermatozoide, que é chamada de espermiogênese, onde tem a fase de diferenciação celular, automaticamente a formação do acrossomo, das enzimas, né, que vão fazer parte do acrossomo, e a formação do flagelo para produzir espermatozoide. E esses espermatozoides, eles estão prontos para serem eliminados no momento da ejaculação. Vou precisar saber, você pode ver que é uma sequência de acontecimentos, né? Não tem muito o que falar. Mas eu vou precisar saber as fases e o que acontece, quais são as células produzidas em cada fase. Vocês precisam saber disso. Precisam saber. Beleza? Eu aconselho, não para agora, né, porque amanhã tem prova e tal, mas eu aconselho que vocês façam uma tabelinha, do módulo, inclusive, tem isso, né? Então não tem a necessidade. Mas se você quiser estudar, você faz uma tabelinha, na fase de proliferação, essa produção dessa célula, dessa célula, dessa célula. Não, como é que cai nas provas? Pelo amor de Deus, um negócio desse. Na verdade, cai para você saber a sequência. Inclusive, até o módulo traz uma questão dessa, né? Ele coloca a sequência de acontecimentos. Então, você sabendo que a sequência de células produzidas, espermatogônico, espermatócito primário, secundário, espermatozoide, você já matou aí um bocado de questão. E aí, lógico, você vai começar a colocar o que acontece em cada fase. Então, por exemplo, para produzir espermatogônia germinativa, para produzir espermatócito primário, crescimento. Para produzir os espermatócitos secundários, as fases de meiose, é a fase de maturação, e o espermatozoide é a diferenciação. Fala, João. Mas é bem tranquilo, pô. Eu sabia que via alguma coisa sobre prova. Estava só esperando. Quando você falou de professor, eu já sabia o que era. Daqui a pouco começo. Deixa eu terminar a ovogênese logo, que aí a gente finaliza. Eu acredito que também seja bem rápido, porque a gametogênese é bem... Então, você está com resenha comigo. Vamos embora, ó. Tranquilo? Na ovogênese ou ovulogênese, que é a produção do ovócito, na verdade é a produção do óvulo em si, né, quando tem fecundação, o processo ele é muito semelhante. A diferença é que no lugar de acontecer em 4 fases, só acontece em 3. Você faz, por que só acontece em 3? Porque a última fase, que é a fase de diferenciação, ela não acontece, já que a célula ela não tem a alteração da estrutura celular. Por isso que só tem 3 eventos. Mas os eventos são os mesmos, né? Só muda o que acontece em cada desses eventos. Massa? Então, são 3 eventos que acontecem o processo da formação desse gameta feminino. O primeiro vai acontecer também lá no desenvolvimento embrionário, que
a formação de uma célula germinativa, que é chamada de ovogônia, a célula diploide, passa, e essas ovogônias vão dar origem também, vão passar por mitose, né, vão produzir uma aglomeração, um conjunto de células que também são diploides, né, ó, tá vendo? A produção de várias ovogônias. É a primeira fase do processo lá do desenvolvimento embrionário, está lá, é a formação lá do embrião. Beleza, show de bola. O que é que vai acontecer? Cada ovogônia dessa, ela vai ter um aumento de volume, justamente porque eu vou precisar que essa célula passe por meiose. E aí, o que acontece? Cada ovogônia dessa tem aumento de volume, esse aumento de volume acarreta também uma célula diploide, só que, lógico, com um tamanho menor, que é chamado de ovócito primário. Isso ainda no desenvolvimento embrionário. Existe uma diferença aqui no caso dos meninos. No caso das meninas, esse ovócito primário produzido no desenvolvimento embrionário, ele entra em meiose 1. Beleza. Acontece a prófase. Acontece o crossover. Show de bola. Quando termina o crossover, ele e só vai retornar quando chega lá na puberdade. Ou seja, está lá na barriga da mãe, os ovócitos primários eles são produzidos. Acontece todo o processo de crossover, terminou a prófase, ele para de se dividir. Parou. Só vai terminar a meiose 1 quando chegar lá na puberdade. Esse período de parada, de transição entre o desenvolvimento embrionário e a puberdade, ou seja, essa parada do ovócito na prófase, ela tem um nome, é chamado de dicteoteno. Dicteoteno. Passa? Normalmente não cai nas provas. Eu coloquei aqui porque eu encontrei uma questão numa determinada prova da FUVEST, uma prova até mais antiga, e aí eu achei interessante de colocar para vocês. Então, essa parada entre acontecer a prófase até chegar à puberdade, ela tem essa paradinha e é chamada de dicteoteno. Quando chega na puberdade, a menina ela entra no ciclo menstrual. Ela começa o processo de formação mesmo do gameta feminino. E aí esse ovócito primário, ele começa a finalizar a meiose. Quando ele finaliza a meiose 1, aí já vai acontecer a formação de uma célula haploide, que é chamado de ovócito secundário. O ovócito primário é diploide, está passando por meiose, né? Vai acontecer a prófase, aconteceu o crossover, finalizou no crossover, finalizou na prófase, lá na puberdade, ela está iniciando o ciclo menstrual, né? Não é a menstruação em si, é o ciclo todo, o ciclo de 28 dias, quando iniciar o ciclo, o primeiro ciclo menstrual, a primeira menstruação, aí vai acontecer a finalização dessa meiose e a formação do ovócito secundário. Já a primeira célula que é além do ovócito secundário, está acontecendo a formação de uma célula atrofiada, uma célula pequena, que é chamada de glóbulo polar. Você pergunta, e por que acontece a formação dessa célula menor, essa célula atrofiada? É porque eu preciso garantir que aconteça essa redução. Porque quando a gente viu lá a meiose, o que acontece? Uma célula diploide produz duas que são haploides. E aí, quando eu tenho uma célula de mesmo tamanho, daquela que iniciou o processo, e eu tenho uma célula menor, os nutrientes dessa célula acabam ficando na outra. Todas as estruturas celulares, elas continuam na outra. Então, toda a parte energética continua nessa célula que continua do mesmo tamanho, do mesmo formato. Por isso que o globo polar, ele fica menor. Justamente não ter essa divisão de estruturas, de conteúdos celulares. Ele fica só para uma célula. Porque energeticamente falando, essa célula grande ela vai ter uma capacidade melhor de divisão. João. É o único papel do glóbulo polar. A gente diz, a função dos glóbulos polares, aí no livro está isso, fornecer apoio, suporte ao ovócito primário. Na verdade, nem é essa questão de suporte. É só para garantir que esse ovócito primário ele passe por meiose e produza uma célula haploide. Eu tenho produzido as células da meiose 1, né? Então,
para garantir que esse ovócito secundário seja haploide e garantir que ele tenha uma quantidade de energia e de nutrientes suficiente para que ele seja liberado, seja fecundado e inicie a formação do embrião. Aí é o que eu estava dizendo. Então, para que ele se dividiu? Ele se dividiu para justamente ter essa diminuição da quantidade de cromossomos no ovócito. Porque se ele não se dividir, o ovócito secundário ficaria com a mesma quantidade de cromossomos do ovócito primário, que é diploide. E se acontecer uma célula diploide for fecundada por um espermatozoide que é haploide, aí o que vai acontecer? Vai formar uma célula que é triploide, ele não desenvolve. Tá ligado? Aí não vai formar 46 cromossomos. Por quê? Porque o ovócito primário já tem 46 cromossomos. Então, para garantir que aconteça justamente essa formação de uma célula haploide, é por isso que existe a formação do globo polar. É que você botou aí. Se ele não queria que as estruturas fossem divididas, porque o globo polar fica menor, então, para que ele se dividiu, se ele precisava ficar com todas as estruturas, toda a parte energética, todos os nutrientes, é justamente para garantir que esse ovócito secundário tivesse a metade do número de cromossomos. Exatamente, só isso. Na verdade, a gente fala só isso, mas isso tem uma importância muito grande, porque a fecundação só vai acontecer porque o ovócito secundário ele é produzido, né, João? Então, o glóbulo polar, na verdade, ele tem uma única função, que para a fecundação não é nada, né? Depois ele vai atrofiando aos poucos. Sem função nenhuma. É só para garantir que esse ovócito secundário ele seja produzido, somente. Tá ligado? Provavelmente. Por isso que quando vocês estudam desenvolvimento embrionário, quando chega lá na estrutura de fecundação, o glóbulo polar nem é falado. Não tem função nenhuma a fecundação. É só para garantir que esse ovócito secundário ele seja produzido. Somente. Tá ligado? Beleza? Então, terminou a meiose 1, o ovócito secundário ele é produzido. Show de bola, beleza. O que acontece quando finaliza? Quando você está digitando aí, deixa eu dizer. Calma. O que acontece com uma célula que está terminando a meiose 1, ela vai iniciar a meiose 2. Então, o que é que vai acontecer? Aí, olha para cá, preste atenção. Essa que é perguntada. O ovócito secundário, ele vai começar a meiose 2. Beleza. Fase 2, metáfase 2. Quando chega na metáfase 2, ele para, meiose 2, e acontece uma coisa que é chamada de ovulação. Ovulação. Aí o ovócito 2 é liberado pelo ovário. Beleza? Inclusive é o ovócito secundário, que é o gameta. Ele é liberado, tornando-se o gameta feminino. Beleza. Se esse ovócito secundário, que parou na metáfase 2, for fecundado, a meiose 2 vai terminar e forma o óvulo, que consequentemente vai dar origem a um embrião. Só continua a divisão quando é fecundado. Se não for fecundado, lindo, se não for fecundado, para na meiose 2. Não tem fecundação, acontece a menstruação. Beleza? Acontece uma degeneração desse ovócito e ele é liberado juntamente com a descamação do endométrio, que é a menstruação. E se for fecundado? Aí, quando ele é fecundado, a meiose 2 finaliza e forma o óvulo. O óvulo, na verdade, essa denominação óvulo, só é quando acontece a fecundação. Aí é quando o óvulo começa a se juntar com o núcleo do espermatozoide,
finaliza a fecundação em si e começa a dar origem ao cigoto, que vai dar origem ao embrião. Tá ligado? Iniciou a fecundação, o ovócito secundário vai terminar a meiose 2, forma o óvulo. Quando o espermatozoide chegar, quando o núcleo do espermatozoide chegar no núcleo desse óvulo, aí acontece a junção dos materiais genéticos, forma o zigoto, começa aí o desenvolvimento embrionário. Deu para entender? Ou seja, esse óvulo fecundado agora começa a formação do embrião. Por isso que em muitos livros ele coloca lá, o óvulo será fecundado, não sei o que e tal, mas na verdade o gameta liberado não é o óvulo, é o ovócito secundário. É ele que vai iniciar o processo de fecundação. Depois que acontece a fecundação, a formação do óvulo, aí sim é que começa a iniciar o desenvolvimento embrionário. Deu para entender? Ou seja, todo esse processo vai acontecer em 3 etapas. A primeira etapa é a chamada proliferação, mesmo esquema. Formação das ovogonhas, fase germinativa. Depois, aumento de volume, fase de crescimento. E aí acontece todo o processo de meiose, formação do ovócito, que é a fase de maturação. Não tem fase de diferenciação, já que a célula não tem mudança de estrutura. Beleza? Se vocês, só para a gente finalizar, tem uma coisa que o módulo não traz, e acredito que quando vocês estudaram fecundação com o Neto, o Neto deve ter falado, acredito que ele tenha falado, porque ele gosta muito desse assunto, e o Neto gosta de detalhes, provavelmente ele deve ter falado sobre a questão dos folículos ovarianos, que, na verdade, o ovócito, quando a gente fala ovócito, o ovócito ele está interligado, ele gosta nem do termo, o ovócito ele é interligado com outras células, como a coluna radiata, por exemplo, que é quando o ovócito é liberado para ser fecundado, o espermatozoide ele vai passar por toda furar a camada de células e tal, não sei o quê. Os folículos ovarianos, na verdade, vai ser a bolsinha, a estrutura do ovário, onde vai acontecer a formação desse ovócito. Não tem módulo, isso aqui muitas vezes nem é visto no ensino médio, mas eu coloquei para uma questão a mais, se vocês quiserem fazer uma leitura sobre isso. Esses folículos ovarianos, eles são classificados em 4 grupos, primário, secundário, primordial, primário, secundário e maduro. E aí, quando acontece a liberação desse ovócito, é quando o folículo ele já está maduro. Eu não sei se vocês chegaram a ter aula sobre ciclo menstrual. Se não teve, vão ter ainda. Ele vai entrar em sistema reprodutor. Mas depois ele vai falar sobre isso, sobre a questão de como acontece o ciclo menstrual. Ele vai falar ainda. Vai falar sobre corpo lúteo, vai falar sobre corpo amarelo. Isso vocês vão ver depois. Então, acredito que isso, eu não sabia se ele já tinha dado o ciclo menstrual, sobre esse processo de formação, a questão dos hormônios e tal, então é por isso que eu coloquei aqui. Mas aí é mais por uma leitura para lá na frente, quando ele chegar nesse assunto, vocês tiverem essa noção. E aí, não vou entrar em detalhes, porque vocês vão ver esse assunto com ele, mas os folículos, eles são divididos em 4 grupos, né, 4 tipos, e aí é chamado de folículo primordial, que é encontrado no desenvolvimento embrionário, o primário, que é quando começa a puberdade. Aí eu coloquei até as imagens para vocês verem como é cada um. O folículo primário é esse aqui, que tem uma camada de células. Aí tem o secundário, que é quando tem a formação da zona pelúcida, que é uma camada de glicoproteínas. E o maduro, que é quando já tem a formação da zona pelúcida já pronta, e a coluna radiata, que é quando tem a liberação desse ovócito secundário já pronto, para que aconteça o processo de fecundação. Não é do assunto da gente, mas isso aqui normalmente é visto quando vocês chegarem lá no assunto sobre ciclo menstrual. Vai ser com ele em um outro momento, mas aí eu coloquei mais para uma questão de leitura, para antecipar a conteúdo. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Só isso. Não vai dar tempo, que eu quero comentar sobre a prova amanhã, mas as questões que vocês têm no módulo, eu sei que vocês têm um gabarito no portal,
as questões de sala, que são 5 questões, eu coloquei o gabarito aqui. Não vou comentar, calma. Eu coloquei as 5 questões aqui, vocês podem responder depois, e aí com calma. E aí com calma vocês respondem, e aí vocês têm um gabarito aqui, passa? Tranquilo? Show de bola? Porque vai dar tempo da gente fazer comentário dessas questões. Eu quero comentar sobre a prova de amanhã. Já estão me pressionando aqui.